Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Nós estamos numa série de vídeos tratando sobre diversos assuntos relacionados à matemática financeira. Fizemos já um vídeo, falando sobre a teoria do valor presente líquido. Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo ah, o link para essa aula. E no vídeo de hoje nós vamos lidar aí com algumas questões de concurso público acerca desse assunto. Mais especificamente, com questões da banca CESP e Sebrasp. E selecionamos aqui algumas poucas questões, mas que são muito representativas, porque as questões do CESP não costumam variar muito em relação a esse assunto. E nós tentamos aqui trazer algumas questões que possam ser representativas aí no universo da banca. Espero que você tenha um bom proveito, né, e possa captar melhor um pouco a respeito desse assunto. Tranquilo? Vamos começar. Bem, na nossa primeira questão, nós vamos tratar somente de teoria. Se você não pegou o vídeo passado, né, dá uma olhada no link aqui da descrição para você verificar a teoria a respeito desse assunto. Bem, a questão diz o seguinte: o cálculo do valor presente de um fluxo de caixa exige o conhecimento do valor do fluxo futuro. Precisa também da data da ocorrência desse fluxo e da taxa de desconto aplicável. Bem, ele está dizendo aqui para a gente que nós precisamos, para poder determinar o VPL, em outras palavras, né, ele está dizendo aqui para a gente poder determinar o VPL, a gente precisa dessa variável, fluxo futuro, precisa dessa variável aqui, que é a data de ocorrência do fluxo, e também da taxa de desconto aplicável. Bem, pessoal, como vocês devem lembrar, nós, na nossa última aula sobre o assunto, né, a gente viu que o VPL pode ser calculado da seguinte forma: você tem nessa data zero aqui um investimento X e nos fluxos futuros, né, vamos colocar aqui dois fluxos futuros, você vai ter aí o retorno, que eu vou chamar aqui de A e eu vou chamar aqui de B, ok? A e B. Então você vai ter esses fluxos futuros. Então, você está investindo esse valor, e futuramente ele vai render esses outros dois valores. Para você poder entender como é que é o VPL, como é que o VPL funciona, você precisa trazer para a data 0, né, aqui a data 0, data 1 e data 2. Você precisa trazer todos os valores para a data 0 e comparar o fluxo desses dois valores aqui na data 0, compará-lo com o valor de X. Se esse montante aqui dado pela soma desses dois fluxos hoje for inferior a X, o investimento não é viável. Significa que você investiu tanto tal valor, né, que é representado por X, e o valor do fluxo futuro não compensou. Você teve prejuízo, foi um investimento que não foi viável. Porém, se você tiver um valor, né, trazendo fluxo para o presente, e esses dois valores juntos somarem maior do que X, então você vai descobrir que esse investimento ele é viável. Tranquilo? Isso é só uma teoriazinha básica sobre o assunto. Bem, dado essa pequena revisão, quais são as informações importantes que eu preciso para poder resolver poder determinar o meu VPL? Bem, você precisa saber quais são o valor desses dois fluxos aqui, ok? Você precisa saber qual é o valor monetário deles. Você precisa saber a periodicidade aqui dessas datas, ok? E para trazer eles para o presente, né, para essa data aqui zero, você precisa saber qual é a taxa de desconto aplicável aí. É exatamente o que diz o enunciado da nossa questão. Então o VPL ele vai ser dado, deixa eu colocar aqui de azul, o VPL ele vai ser dado por essa fórmula aqui. Eu mostrei essa fórmula para vocês na outra aula, tá? Ele vai ser dado por essa fórmula aqui. Vai ser o valor dos fluxos, ok? O valor dos fluxos sobre I mais 1 mais IN, ok? 1 mais IN. Essa aqui é a fórmula do VPL. Então você presta atenção, você percebe que todas as informações do enunciado estão aqui, né? O valor do fluxo, a periodicidade e a data. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro, que você possa ter entendido. Professor, então, significa que o item é certo, né? Aqui na prova você marcaria item certo. Beleza? Tranquilo? Então vamos agora para a nossa próxima questão.
Questão simples, tá, pessoal? Isso aí só teoria mesmo, só você entender o que é que significa o VPL. Nenhum segredo, não tem nem cálculo, só mesmo o entendimento do conceito. Existem várias outras questões do CESP que exigem esse nível de entendimento. Tranquilo? Vamos lá. Segunda questão de 2016, vai me dizer o seguinte: se a avaliação financeira para a aceitação de um projeto de investimento inicial de R$ 1.000 e o fluxo de caixa com 2 entradas anuais e pós-antecipadas de 600, há uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano, for feita pelo critério do VPL, então o projeto deverá ser aceito. Bem, questão simples também. Interpretação, você percebe que todas as informações importantes já estão dadas na questão. Então vamos montar aqui o nosso fluxo de caixa. Pessoal, sempre monte o fluxo de caixa para você visualizar melhor, né, o que você está precisando resolver. A não ser que você tenha muita segurança, né, já tenha resolvido aí uma bateria enorme de questões e aí você esteja bem seguro mesmo da matéria, mas caso contrário, né, desenhe o fluxo de caixa, eu tenho certeza que você vai aumentar a sua segurança aí no entendimento da questão. Então você tem aqui o fluxo de caixa, bem aqui na data zero, ok? Data zero, a gente tem o valor investido, que é R$ 1.000, ok? No primeiro ano, a gente tem o valor de retorno de 600 e no segundo ano também. Retorno. Deixa eu só colocar aqui as datas, 0, 1, 2. Tranquilo? Esse aqui é o fluxo, o diagrama do fluxo de caixa desse problema aqui que nós temos. Então, o que é que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Procedimento muito simples. Nós precisamos trazer esses valores para a data zero, ok? Trazer esses valores para a data zero. Como é que a gente faz isso? Aplicando a fórmula que a gente já cansou de ver. Só uma observação, tá? Enfatizando que a taxa é dada de 10% ao ano, ok? Enfatizando aqui ao ano, que é exatamente a periodicidade de N, que é o ano 1, o ano 2, tá certo? Vamos lá. Lembrando dessa questão, agora vamos aplicar a nossa fórmula, né? A fórmula, que a gente já mostrou para vocês, ela vai me dar o valor presente, vai ser 600, o valor do fluxo. Esse aqui é o fluxo na data 1, ok? Eu estou falando desses 600 aqui. Deixa eu só enfatizar, estou falando desse primeiro 600. Então, vai ser 600 sobre 1 mais I, que é 0,1. 0,1 por quê, professor? 10%, ok? 10% é 0,1. Sobre 1, que eu poderia não colocar, porque não precisa, ok? Então, somado pelo segundo, né? A gente vai somar aqui pelo segundo fluxo, que é esse outro número 600 aqui. Vamos lá, continuar. Então, vai ser mais 600 sobre 1 mais 0,1 também, elevado a 2. Ok? Elevado a 2. Pessoal, a única parte chatinha, né, digamos assim, dessa questão é você precisar fazer esses cálculos aqui, ok? Fazer esses cálculos aqui. Quais cálculos, professor? Primeiro você ter que dividir os 600, não é nada de outro mundo, tá? Mas é um pouquinho mais chato. Os 600 por 1,1 e depois os 600 pelo quadrado de 1,1, que é 1,21, ok? 1,21. Se você fizer esse procedimento, né? Esse primeiro termo aqui vai somar aproximadamente R$ 545,45. E este segundo termo vai dar aproximadamente R$ 495,86, que juntos vão nos dar um montante de R$ 1.041,31. Esse aqui é o resultado de quando você traz os dois fluxos para a data zero que está aqui. Tranquilo? Beleza, professor, entendi qual é a interpretação que eu faço dessa questão. Interpretação só tem uma, ok? Esse valor presente dos dois fluxos aqui, ó, eles são ou não são maiores do que o investimento inicial? Não precisa fazer soma nenhuma. R$ 1.041,31 é maior do que R$ 1.000. Significa que esse investimento, esse projeto deve ser aceito porque ele é viável?
sim, ok? Sim, esse item está certo. Esse item está certo, ok? Tá tranquilo? Tá certo porque ele diz aqui, ó, o projeto então deverá ser aceito, porque ele é viável. Sim, né? A resposta é sim. Tranquilo? Bem, espero que tenha ficado claro. Vamos continuar aqui nos nossos exercícios. Então, pessoal, essa terceira questão que a gente vai resolver é uma questão bem interessante, né? Recente, de 2018, e é uma questão que vai nos fazer lembrar de outros conceitos que estão um pouquinho fora, né, desse tópico da matéria, que é o tópico de VPL. Se bem que, quando nós estamos estudando matemática financeira, a gente percebe na importância do domínio global da matéria. É muito difícil você querer dominar um tópico específico de matemática financeira sem ter visto, sem ter estudado outros tópicos, porque eles têm uma conexão entre si muito forte. Ah, vamos aqui ler o enunciado dessa questão para poder entender o que é que eu estou falando. Bem, um aplicador possui duas opções para investir R$ 500.000. E em ambas as opções, ele começará a receber os rendimentos um ano após a aplicação. Padrão, né? Igual às demais questões que a gente estava vendo. Na opção A, os rendimentos serão anuais e iguais a 150 mil. Durante o quê? 5 anos. Na opção B, os ganhos também serão anuais, só que serão iguais a 126 mil e por 6 anos consecutivos. A taxa de desconto do investidor, em ambos os casos, será de 10% ao ano. Nessa situação, e aqui, né, caro aluno, é que você tem que ter a percepção de que o examinador na questão está te ajudando, ok? Ele está te ajudando aqui e a gente vai explicar o porquê. Considerando-se que 0,62 e 0,56 sejam valores aproximados, respectivamente para 1,1 elevado a menos 5 e 1,1 elevado a menos 6. A análise das opções pelo valor presente líquido permite concluir que a opção mais vantajosa, ele quer saber duas informações, tá? A opção mais vantajosa e a diferença entre os VPLs das duas opções são, respectivamente. Então, assim, um dos tópicos importantes da matemática financeira é a gente compreender o fator de valor atual para uma série de pagamentos. Fator de valor atual para uma série de pagamentos. O que é esse fator? É um cálculo que nos fornece, né, um número que, multiplicado pelas parcelas, vai nos fornecer o VPL. Como assim, professor? Vamos lá, vamos tentar entender isso melhor. Aqui a gente tem a linha do tempo, ok? Aqui a gente tem o fluxo do investimento inicial e aqui a gente tem os nossos recebimentos ao longo do período de tempo. Esses recebimentos aqui serão A, B, C. A gente já sabe, a gente já viu que precisamos trazer esses três valores para o passado, né? Para o passado não, perdão, para o presente, né? Para poder comparar com esse valor aqui e saber se o investimento é viável ou não. O fator de valor atual será um número que, calculado pelo valor de qualquer uma dessas, tomando em consideração, claro, que são iguais, né? Eu estou aqui assumindo que A, B e C serão parcelas que têm o mesmo valor. Se não possuírem o mesmo valor, né, não tem como efetuar esse procedimento. Então, o fator do valor atual será um número que, multiplicado pelo valor das parcelas, né, pelo valor de A, B ou C, qualquer uma delas, já que são iguais, vai me dar exatamente o VPL, ok? Vai me dar o VPL. Deixa eu apagar aqui. E o fator de valor atual, ele pode ser calculado pela seguinte fórmula. Ele pode ser calculado por 1 mais I, deixa eu apagar aqui, 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I elevado a 1 mais I elevado a N, né, que é vezes, tá? Então, essa aqui é uma fórmula
do fator de valor atual. Uma delas. Porque tem uma outra, né? Que a questão está nos direcionando, né? Através dessas duas informações aqui, ó. A questão, querendo ou não, está nos direcionando a usarmos essa segunda fórmula. Que fórmula é essa, professor? Essa aqui, ó. Fator de valor atual é igual a, mais simples, 1 menos 1 mais i elevado a menos n, que é o menos, tá? Só destacando, menos n, sobre i. Ok? Então, essa é uma das formas do fator do valor atual. Professor, por que o senhor está dizendo que a direção, que a questão está nos direcionando para resolver dessa forma? Porque ela nos dá exatamente essas duas informações. A gente entende isso por conta dessas duas informações. Ok? Que fique bem claro isso. Então, vamos agora partir, né, para a questão propriamente dita. Deixa eu apagar aqui para ter espaço para nós resolvermos. Se você precisar anotar, volta aí o vídeo rapidinho para anotar a fórmula, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo investimento, pela opção A de investimento. Depois nós vamos para B. Pela opção A de investimento. Vamos desenhar aqui o fluxo de caixa para essa opção. Quem assiste aqui os meus vídeos sabe que quando estamos resolvendo essas questões, muitas vezes eu elimino os 3 zeros para facilitar as nossas contas, tá? Se você estiver fazendo uma prova, você pode fazer isso tranquilamente. No final, você multiplica o resultado por 1000. Então, aqui eu vou esquecer, por um período de tempo, que tem esses 3 zeros aqui, tá? E vou desenhar os fluxos de caixa sem eles, ok? Não faz diferença, contanto que no final você multiplique por 1000 o resultado. Então, o meu investimento vai ser de 500 e eu vou ter recebimentos, né, na ordem de 1, 2, 3, 4, 5. Fui meio apertado, mas dá certo. Recebimentos de 150, ok? 150 mil. Ficou meio apertado aqui, mas você está compreendendo. 150. Então a ideia, como você sabe, é a gente trazer, né, os valores para o presente e comparar como é que é o VPL nessa situação. Observe que se a gente fosse fazer o VPL da forma tradicional, nós teríamos aí uma conta bem grande. E observe que a gente não... a gente poderia até aproveitar, né, para não precisar fazer essa conta aqui de 150 dividido por 1,1 elevado a 5. Essa aqui a gente pouparia, porque se a gente subir esse denominador, ficaria 1,1 elevado a menos 5, e esse aqui a gente já sabe, então a gente multiplicaria a conta, nós economizaríamos tempo, porque a gente poderia multiplicar o 150 diretamente pelo 0,62. Mas observe que ainda teríamos muito trabalho, porque aqui teria o elevado a 4 nesse fluxo aqui, teríamos que fazer o elevado a 3 nesse fluxo aqui, e a gente teria um certo trabalho aí. E a questão, era possível resolver? Era, mas a questão já nos dá um atalho, a gente tem que pegar esse atalho que a banca nos ajuda fornecendo. Então, como é que a gente pode calcular aqui? Vamos lá, fator de valor atual utilizando a segunda fórmula que a gente deu. Tá? A segunda fórmula que a gente deu. Nós temos que fator de valor atual será igual a 1 menos, aí eu coloco aqui 1 mais 0,1 a taxa, né? Elevado a menos 5, ok? Sobre 0,1, ok? E aqui vai ficar 1, a gente já sabe o valor desse termo, né? Nós já sabemos, tá bem aqui, ó, 0,62, fica 1 menos 0,62 sobre 0,10, 0,1. Isso aqui vai ficar 0,38 sobre 0,1. Já sabemos que o resultado disso é 3,8. Ok, tranquilo? Beleza, tá 3,8. Professor, o que é que eu faço com essa informação? O que foi que eu falei no começo da resolução? Esse é o fator, e eu tenho que multiplicar ele pelo valor de qualquer uma das parcelas. Dado que são iguais, não faz diferença. Então, eu vou calcular esse valor aqui por 150. Se eu fizer 150 vezes 3,8, né, o meu resultado vai ser 570. Pode fazer aí na sua calculadora,
no braço, tanto faz, você vai encontrar esse resultado. Só que você tem que lembrar, né? Nós eliminamos os 3 zeros. Então, para eu poder ter o resultado real, eu tenho que multiplicar isso por 1000 para devolver os 3 zeros para o resultado. Fica 570 mil. Professor, o que é esse 570 mil? Meu querido, esse 570 mil aqui é o VPL dessa opção A. É o VPL dessa opção A. Lembre-se, o fator de valor atual vai me dar um número, um fator, que multiplicado pelas parcelas, pelos recebimentos futuros, qualquer uma delas, dado que são iguais, vai me fornecer o VPL. Então o VPL desse investimento A é 570 mil. É um VPL bom, comparado aqui aos 500 mil originais, ok? Porém, nós temos duas opções de investimentos, como o enunciado já nos fornece. Então, é justo que a gente calcule o segundo, né, a segunda opção de investimento. Então, vou passar aqui para um novo slide para a gente poder ter mais espaço. Então, vou calcular agora a opção B. Calcular aqui a opção B. Vamos lá, vamos tentar aqui entender como é que funciona. Vamos desenhar aqui o nosso fluxo. Opa, ficou um pouco torto. Deixa eu apagar. Vamos desenhar aqui o fluxo. Deixa eu aumentar um pouco para não ficar apertado. Aqui eu tenho, né, o meu investimento inicial. Esse valor aqui é o mesmo, tá? É 500 mil. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada um deles, né, vai ser 126. Eu não vou colocar os demais, você vai entender que eles estão aqui presentes em todos os fluxos, tá? 126 mil será o recebimento. Tranquilo? Pronto. Esse aqui é o fluxo dos nossos recebimentos. Fluxo de caixa aqui da nossa situação do plano B. Vamos agora continuar. Vamos fazer aqui vamos utilizar aqui a nossa fórmula do fator de valor atual. Então, ela nos fornece a seguinte estrutura. Já vou aplicar aqui a numeração, tá? Não vou colocar a fórmula novamente limpa e seca, não. Já vou aplicar aqui as numerações. Então, eu vou ter 1 menos 1 mais 0,1 elevado a menos 6 sobre 0,1. Ok? Esse valor aqui a questão já nos fornece. Está aqui no enunciado. Ó. Tá aqui no enunciado. A questão já nos fornece. 0,56. 0,56. Então, vai ficar 1 menos 0,56 sobre 0,1. Isso vai nos dar 0,44 sobre 0,1, que, por fim, vai nos fornecer um fator de valor atual de 4,4. Ok? 4,4. Então, pessoal, encontrando aqui esse fator de valor atual, a gente já sabe o que faz. Tem que fazer, calcular o 126 vezes 4,4. Fazendo aqui essa conta, a gente vai encontrar, né, o valor de 554,4, que multiplicado por 1000, vai nos dar 554.440. Não, perdão, 400. Ok? E 400. Esse valor aqui. Ok? Então, a gente já percebeu, isso aqui é o VPL da opção B, ok? Isso aqui é o VPL da opção B. Então, a gente já percebeu que na opção A, né, você lembra que a opção A é 570 mil, o resultado, ok? Qual dos dois VPLs é melhor? Qual das duas opções é mais viável? Bem, você já sabe, é o que tiver o maior VPL. Então, a opção mais viável é a opção A. Essa é a primeira informação que ele pede na questão. A opção A é a mais viável, ok? E agora, ele pede uma segunda informação. A segunda informação é a diferença entre os VPLs. A diferença é exatamente, né, você pega os 70 mil menos os 54.400, que é a diferença entre esses valores e o investimento inicial. A diferença entre cada um desses investimentos, né, desses VPLs, com o investimento inicial. Então, esse valor aqui vai dar 15.600. 15.600. 15.600. Então, voltando aqui no nosso enunciado, a gente já sabe qual é a resposta, ok? Já sabe qual é a resposta. A resposta
é a opção D. A resposta é a opção D. Tranquilo? Investimento A e 15.600 de enunciado. De enunciado não, de diferença entre os VPLs. Tranquilo? Tranquilo? Então é isso, ok? Essa questão nos fornece esse resultado aqui, a opção D. Vamos lá. Bem, nessa quarta questão que nós temos, ela é uma questão grande, né, aparentemente assustadora, mas se você tiver entendido aí o fio da meada da questão anterior, né, se você tivesse, por acaso, numa mesma prova, você mataria essa questão aqui de uma forma muito, muito, muito tranquila. Por quê, professor? Vamos aqui ler e entender o que ele está dizendo. Para investimentos em títulos negociados no mercado, a corretora fornece as opções 1 e 2, ambas de fluxos contínuos e positivos, com as seguintes características. A opção 1, livre de risco, com fluxo positivo de 5 anos e a taxa anual de juros de 8%. A opção 2, com certo grau de risco, com remuneração a taxa de 8,8% ao ano. A tabela a seguir mostra dois investimentos em títulos negociados no mercado. O primeiro, seguindo a opção 1, e o segundo, a opção 2. Está aqui a tabelinha, beleza? Tabelinha. Considerando que 3,99,27 seja o valor aproximado para essa construção aqui, e que posteriormente haverá registro contábil, infere-se do texto que a opção 1, o valor presente ele quer o valor presente dessa opção 1. Pessoal, você olha o tamanho dessa questão aqui numa prova, né, e você se assusta, porque olha o tamanho dessa questão, olha essa tabela cheia de números, olha essas taxas de juros aqui, fora dos padrões normais, e aí você, meu Deus, eu vou ter que fazer um cálculo quilométrico. Mas se você prestar atenção e você dominar aqui o fator de valor atual, você vai perceber que essa aqui é a segunda fórmula que a gente trabalhou, né? Lembra? A gente trabalhou com duas fórmulas de fator de valor atual. Essa aqui é a segunda, que tem exatamente o expoente negativo. Tranquilo? E ele dá exatamente ela porque ele quer dar a opção 1, que tem 5, né? Assim como a 2 também, mas que tem 5 opções, 5 anos, né, de fluxo, e tem a taxa de juros de 8%, que é exatamente as taxas que estão aqui, tá certo? As taxas que estão aqui. Então, quando ele te diz essa informação aqui, ele já está te dando o fator de valor atual, porque ele é esse cálculo aqui. Então, o que é que você tem que fazer diante dessas circunstâncias? Simples. Você pega qualquer parcela, que são iguais, 10 mil, e você vai multiplicar por 3,9927. E você vai encontrar o resultado da questão. Poupando a gente dos cálculos, você vai descobrir que essa multiplicação aqui, que é bem fácil, né? Porque é 10 mil, então você só vai pular os zeros aqui, não precisa nem fazer um cálculo maior. É 39.927. 39.927. Tranquilo. Se você perceber, né, a opção é que nos dá esse resultado. Tranquilo, tranquilo. Não tem dificuldade. Se você dominasse esse tópico específico, você entendesse que ele está te dando aqui esse resultado, né, você mataria essa questão aqui em 2 tempos. Tranquilo, tranquilo? Pronto. Então a gente agora vai para a nossa última questão. A última questão aqui do nosso vídeo. E a gente vai... essa questão aqui é a questão do Ministério Público, o concurso do Ministério Público 2015. Vamos lá. Considere que na aquisição de um título, a expectativa seja de 5 pagamentos semestrais, postecipados, no valor de 5 mil cada um deles. Que atualmente o valor de mercado desse papel seja 20 mil. E que a remuneração paga ao investidor deva ser de 10% ao semestre, que é a taxa, tá? Para que ele atinja seu objetivo de poupança. Nessa situação, considerando 0,62 como valor aproximado para 1,1 elevado a menos 5, o VPL desse investimento é negativo e, portanto, o título aí em questão não é uma boa alternativa de investimento. Perceba, né, eu falei no começo desse vídeo que muitas das questões têm uma estrutura muito semelhante, né, o que é uma verdade. Note que ele está dando para a gente, né, há 2 questões atrás a gente viu exatamente esse valor aqui, né, o valor aproximado,
de 1,1 elevado a menos 5 era exatamente 0,2. Nessa questão aqui, né? Cadê? Bem aqui. Ele dá exatamente esse mesmo expoente aqui. Às vezes você vai perceber que muitas questões têm estrutura semelhante. E assim como as duas últimas questões, nós podemos também encontrar o resultado desse problema utilizando o fator de valor atual. Então vamos desenhar aqui o fluxo para entender o que é que ele está pedindo, tá? Então ele está nos fornecendo um investimento de 20 mil, ok? 20 mil. E nós vamos ter recebimentos, são 5 recebimentos, nós vamos ter recebimentos de 5 mil, ok? Vou botar aqui só no finalzinho, você já entende que cada um deles é um recebimento. E 5 mil. Tranquilo? Então, a taxa, né, é de 10%. Esse é o nosso fluxo. Então, a gente vai calcular o fator de valor atual. O fator de valor atual, para relembrar aqui a fórmula, é 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Isso vai me dar a seguinte estrutura. 1 menos 1,1 elevado a menos 5 sobre 0,1. Ora, esse valor aqui eu já sei, é 0,62. Então fica 1 menos 0,62 sobre 0,1. Pulando aqui algumas etapas, isso aqui vai me dar 3,8. Também já encontrei esse resultado, né? 2 questões atrás, esse resultado aqui foi o mesmo. Se eu multiplicar 3,8 por 5 mil, 3,8 por 5 mil, o meu resultado vai ser 19 mil. Vai ser 19 mil. Ok? Por que 5 mil? Porque é o valor das parcelas, né? Já vimos como é que funciona. A gente calcula o fator de valor atual pelas parcelas. Isso aqui vai dar 19 mil. O que é que essa informação aqui me fornece? Qual a informação que eu tenho? Essa informação me diz que esse investimento ele não é viável. Por quê, professor? Porque esses fluxos aqui, eles vão me dar, no final das contas, um valor que é inferior ao meu investimento inicial. Então, quando a questão diz o VPL desse investimento é negativo e, portanto, o título não é uma boa alternativa de investimento, a questão está certa, não é. Se eu for fazer 20 mil menos 19, eu vou ter menos 1.000 aí de VPL, um VPL negativo. Então, esse investimento ele é um investimento inviável. Inviável. Ok? E essa questão está certa. Ok? A questão está certa porque ela diz isso, que o investimento ele não é bom. Tranquilo? Bem, pessoal, essas foram as questões que nós decidimos trabalhar hoje. Em breve gravaremos aqui outros vídeos para sedimentar ainda mais o conhecimento a respeito desse assunto. Eu espero que tenha sido produtivo, espero que vocês tenham aí compreendido, né, a linha de raciocínio, a resolução dessas questões, e que vocês possam principalmente exercitar com outras questões para sedimentar ainda mais na cabeça de vocês esse conteúdo que é tão importante. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço, bons estudos a todos.